No 8º andar de um hospital particular, numa ala cercada de silêncio e cheiro de desinfetante, repousava o homem que já foi considerado o mais poderoso do país. Arthur Salvatierra. O bilionário que dominava manchetes, que transformava empresas falidas em impérios, agora jazia em coma há 7 meses. Um acidente de helicóptero, uma queda súbita, e um diagnóstico unânime, ele dificilmente acordará. E, se acordar, não será mais o mesmo. Mas ninguém esperava por ela. Clara. A enfermeira de turnos longos, olhos atentos e voz suave. Discreta, pontual, profissional. Mas havia algo nela que nem o jaleco conseguia esconder, um olhar que conhecia a dor. Um olhar que já tinha perdido demais para acreditar no que os médicos diziam. Seu marido, Caio, tinha partido 2 anos antes. Um câncer raro. Casaram-se apaixonados e despediram-se ainda mais. A dor deixou marcas invisíveis, mas também a ensinou algo valioso. Algumas presenças ainda falam, mesmo em silêncio. Clara não era a responsável técnica de Arthur. Era só mais uma enfermeira na escala rotativa. Mas, aos poucos, passou a ser a única que não o via apenas como um corpo imóvel. Ela falava com ele. Todos os dias. E não eram apenas instruções técnicas ou anotações no prontuário. Eram histórias. Ela contava sobre o tempo, hoje fez sol, Arthur. Daqueles que dá vontade de andar descalço. Contava sobre os sonhos, se eu pudesse mudar alguma coisa no mundo, começaria com os hospitais. Lugares tão cheios de vida e tão sem cor. E também contava sobre saudades, você deve estar em algum lugar, aí dentro. E se estiver, deve sentir falta de alguma coisa também. Arthur não respondia. Nunca. Apenas os monitores piscavam, o leve movimento do respirador, o som ritmado das máquinas que mantinham seu corpo funcionando. Um gigante adormecido, cercado de tecnologia e solidão. Clara sabia que era estranho. Os outros a observavam com curiosidade, alguns com julgamento velado. Mas ela não se importava. Não era por ele ser bilionário. Ela sabia, lá no fundo, que todo mundo merece ser lembrado como humano, não como um caso perdido. Ela passou a levar um livro sempre com ela. Um romance antigo. E lia em voz baixa, sentada ao lado da cama. Às vezes ria sozinha. Às vezes chorava. E nas pausas, olhava para ele. O senhor tem uma boa fisionomia dormindo, sabia? Quase pacífico. Ela já não sabia mais se falava para ele, ou para si mesma. Mas num desses dias, um dia como outro qualquer, sem previsão de mudança, sem indício de milagre, ela percebeu algo. Uma lágrima. Desceu do canto do olho direito de Arthur. Sozinha. Silenciosa. Inexplicável. Ela não gritou. Não chamou ninguém. Só segurou a mão dele, como se o coração entendesse antes da mente. Ali, naquele instante, algo havia mudado. O sol nasceu sem pressa naquela manhã. Clara chegou cedo, como sempre. Subiu ao 8º andar com os mesmos passos calmos, o jaleco levemente amarrotado, os cabelos presos com uma presilha em forma de flor, um detalhe quase invisível, mas que ela usava todos os dias. Hábito. Ritual. Ela carregava consigo um novo livro. Romance de época. Uma história sobre cartas nunca enviadas e promessas esquecidas. Achou que Arthur talvez gostasse de ouvir algo assim. Ao entrar no quarto, deu bom dia como sempre. Bom dia, dorminhoco. Espero que esteja preparado, porque hoje começa uma nova história. Ela se aproximou da cama e ajeitou o lençol, como fazia todos os dias. Era um cuidado quase carinhoso. Tocava com suavidade, como quem cuida de um jardim secreto. Mas antes de abrir o livro, ela congelou. Os olhos. Os olhos de Arthur estavam abertos. Não de um jeito vazio, sem vida. Estavam abertos de verdade. Olhavam para ela. Clara não gritou. O coração disparou, a respiração travou por segundos.
Ela sentiu um calor subir pelas bochechas, como se a realidade estivesse se dobrando diante de seus olhos. Arthur? Ela sussurrou, como se pudesse assustar o milagre. Ele piscou. Apenas uma vez. E uma lágrima desceu novamente. Os monitores começaram a acelerar. O batimento cardíaco dele subiu. A máquina registrava a atividade cerebral intensa. Era como se o corpo, de repente, estivesse tentando acompanhar a alma que voltava. Clara apertou a mão dele com cuidado. Você consegue me ouvir? Arthur mexeu os lábios. Fraco. Muito fraco. Mas não era imaginação. Ele estava ali. Presente. Vivo. Contra todos os laudos, contra todas as previsões, contra todas as vozes que já haviam desistido. Clara apertou o botão de emergência. A equipe correu. Médicos, técnicos, enfermeiros. O quarto se encheu de gente em questão de segundos. E mesmo cercado de olhares técnicos e vozes apressadas, Arthur não tirava os olhos dela. Ficou claro para todos. A primeira pessoa que ele viu ao despertar foi ela. Não a família ausente. Não os acionistas. Não os conselheiros médicos. Foi Clara. Ela recuou um pouco para deixarem espaço. Mas mesmo do canto do quarto, sentia os olhos dele ainda sobre ela. A médica responsável tentava entender o impossível. Falava de ressonâncias, estímulos neurológicos, inconsistências clínicas. Mas ninguém conseguia explicar. Arthur acordou. E ponto. A imprensa seria avisada. O país inteiro logo saberia. O bilionário em coma havia despertado. Os jornais chamariam de milagre. Os especialistas de exceção. Mas Clara sabia. Algo mais profundo tinha acontecido ali. Enquanto preparavam a transferência dele para a UTI de transição, ela pegou o livro sobre a mesa. Folheou até a primeira página, e sussurrou ao sair. Vamos continuar de onde paramos, Arthur. Ele fechou os olhos lentamente, como se dissesse, sim. Os dias seguintes foram de comoção. O nome Arthur Salvatierra voltou a dominar manchetes. Médicos de outros estados, especialistas internacionais, universidades renomadas, todos queriam entender o impossível. Mas enquanto o mundo tentava decifrar o milagre, dentro do hospital havia algo muito mais silencioso e precioso acontecendo. Arthur ainda não falava. Os músculos estavam fracos, o corpo magro, e a mente parecia desperta, mas em reconstrução. E mesmo assim, havia vida nos olhos dele. Clara via isso todos os dias. Ela não estava mais escalada para cuidar dele diretamente. A ala especial onde ele agora ficava tinha enfermeiros de elite, profissionais escolhidos a dedo. Mas, mesmo assim, todos os dias, no fim do turno, Clara subia até o 8º andar. E entrava no quarto. Boa noite, Arthur. Vim terminar o capítulo de ontem. Ela sentava na poltrona ao lado da cama e abria o livro. Lia com voz calma, ritmada. Às vezes, sorria sozinha. Outras vezes, hesitava, tentando esconder as lágrimas nas passagens mais tristes. Arthur não dizia uma palavra. Mas a olhava como se já a conhecesse há anos. Com o tempo, passou a responder com os olhos. Um piscar mais firme para sim. Um leve movimento de cabeça para não. E Clara entendeu. Eles tinham criado uma língua própria. Um idioma silencioso, feito de olhares, sorrisos contidos e presenças sinceras. Hoje me perguntaram por que continuo vindo aqui mesmo fora da escala, ela disse, certa noite. E eu não soube responder. Ou talvez soube, mas tive medo de admitir. Arthur a observava. Os olhos marejados. Como se dissesse, não pare, por favor. Acho que é porque sinto que você me escuta, mesmo sem dizer nada. Naquele dia, algo aconteceu. Ele moveu os dedos. Lentamente, com dificuldade, mas foi até a beirada do lençol,
e tocou a mão dela. Clara congelou. Um toque leve, quase imperceptível, mas real. Ela não recuou. Entrelaçou os dedos nos dele e ficou assim. Em silêncio. Com o coração batendo rápido e os olhos cheios d'água. Não era só gratidão. Era algo mais profundo. Algo que se escondia atrás da lógica e do medo. A recuperação de Arthur seguiu com avanços graduais. Um dia, movimentava a mão. No outro, conseguia segurar um copo. Até que começou a treinar a fala com a fonoaudióloga. Voz rouca, lenta. Mas Clara foi a primeira a ouvir o que ele tentou dizer. Você, é real? Ela sorriu. O mesmo sorriso que ele escutava nos meses de silêncio. Mais do que você imagina. E, naquele instante, sem qualquer necessidade de diagnóstico, ela soube. Arthur não tinha apenas acordado de um coma. Ele tinha voltado, por ela. Arthur Salvatierra estava voltando à vida. Mas não era apenas o corpo que se reerguia, era a alma. A cada dia, um novo pequeno milagre, segurava talheres, sustentava o próprio peso por alguns segundos, formulava frases mais longas. As câmeras e os médicos acompanhavam de longe. Mas os verdadeiros progressos, Clara presenciava de perto. Porque não importava a agenda ou os protocolos, ela continuava indo até ele. Ela se tornou o único rosto constante. A única voz familiar. A única presença que não exigia explicações ou justificativas. Certa noite, após mais uma sessão de leitura, Clara estava pronta para se despedir. Fechou o livro com cuidado, levantou-se da poltrona e foi até a janela. O céu estava limpo, a cidade lá fora seguia acesa. Inquieta. Viva. Muito diferente do silêncio do quarto. Sabe o que é curioso? Ela disse, olhando para a rua lá embaixo. Eu costumava sonhar com um amor tranquilo. Não desses de cinema, sabe? Só alguém que me ouvisse. Que visse quem eu sou, de verdade. Ela se virou devagar, e encontrou os olhos dele fixos nela. Acho que nunca contei isso a ninguém. Nem pro meu marido. Ela parou. Engoliu seco. Arthur, mesmo ainda debilitado, fez um gesto pequeno com a mão. Um convite. Ela se aproximou, sentou-se ao lado da cama. Ele foi embora 1 ano depois do nosso casamento. Sua voz era baixa. Uma doença. Rápida, cruel. Não quero falar sobre isso, mas às vezes acho que nunca cheguei a viver o que era para ser o amor. Só o luto. Arthur não respondeu. Mas seus olhos diziam mais que qualquer palavra. Então, com esforço, ele sussurrou. Você, ainda sonha? Ela sorriu. Um sorriso frágil. Mas verdadeiro. Acho que sim. Às vezes. Quando leio para você. Silêncio. Foi aí que ele fez algo inesperado. Esticou a mão, com esforço, tremendo, e encostou os dedos no peito, devagar. Depois, apontou para ela. Era um gesto simples. Mas dizia tudo. Você está aqui. Aqui dentro. Clara fechou os olhos por um segundo. O coração apertou. Ela não sabia se era certo. Não sabia o que ele sentia exatamente. Nem o que ela sentia com clareza. Mas ali, naquele quarto branco, entre livros, máquinas e silêncios, nasceu uma promessa muda. Sem palavras. Sem planos. Mas viva. A partir daquele momento, ambos sabiam, algo havia mudado. E nada mais seria como antes. Arthur Salvatierra não era mais apenas um paciente. Seu nome voltará a figurar nas bolsas, nas reuniões de acionistas, nos grupos de executivos e herdeiros. A notícia de que o magnata havia despertado de um coma longo corria ao mundo como uma lenda urbana, um milagre clínico que contrariava laudos, exames e probabilidades. Mas Arthur não queria voltar a ser o que era antes. Não ainda. Talvez, não nunca mais.
Foi durante uma manhã fria, com a cidade escondida sob nuvens densas, que ele pediu algo diferente a Clara. Pode desligar a televisão hoje? Ela acenou, surpresa. Claro. Está tudo bem? Arthur olhou pela janela. A mesma vista que ele encarava dia após dia. Mas naquele instante, parecia vê-la com outros olhos. Como se enxergasse pela primeira vez. Queria só o som da sua voz. Clara sentou-se ao seu lado com o livro nas mãos. Mas não abriu. Esperou. Havia algo mais ali. Algo não dito, suspenso entre palavras não pronunciadas. Arthur respirou fundo. Você sabe quem eu era, não sabe? Ela assentiu, devagar. Sabia desde o primeiro dia. E mesmo assim, ficou. Não era o nome que me importava. Era o silêncio. A presença. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois falou, com a voz ainda fraca, mas cheia de peso. Eu construí um império. Quis dominar tudo. Comprar o tempo. A lealdade. A paz. Mas nunca consegui dormir em paz. Nunca confiei em ninguém. Fez uma pausa. Acordei, e estava vazio. Rico, famoso, mas sem ninguém de verdade do meu lado. Clara o observava com cuidado. Sabia que aquelas palavras não vinham de um bilionário. Vinham de um homem despido da armadura. Frágil. Humano. Você não está mais sozinho, Arthur. Ele a olhou com ternura. Eu sei. Naquela tarde, ele pediu que Clara o ajudasse com algo especial, escrever. Com dificuldade, guiando a mão dele sobre o caderno, começaram a registrar pensamentos. Pequenas frases. Palavras soltas. Um diário que talvez ninguém jamais lera, mas que para Arthur era um renascimento. Promete-me ler isso amanhã? Ele pediu, depois de escrever a palavra esperança. Prometo. Disse Clara, com um sorriso. E enquanto o hospital voltava à sua rotina, máquinas apitavam ao fundo e a chuva escorria pela vidraça. Dentro daquele quarto nascia algo impossível de medir. Arthur não era mais o bilionário em coma. Era o homem que aprendia a viver. E que, finalmente, encontrava algo que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. Alguém que o via, mesmo com os olhos fechados. O dia chegou. 3 anos após ser internado, Arthur Salvatierra estava de pé, apoiado em muletas, pronto para deixar o hospital. Havia flashes à porta principal. Repórteres acampados por dias. Executivos, advogados e acionistas famintos por sua presença. Para o mundo lá fora, Arthur era um mito que retornava, como um rei despertando de um sono encantado. Mas dentro daquele quarto branco, o clima era outro. Clara dobrava sua blusa com delicadeza, preparando a pequena mala de mão. A enfermeira agora já não era apenas profissional. Era confidente, guardiã de segredos e sorrisos. E ele, era mais do que um bilionário. Você está pronto? Ela perguntou, sem erguer os olhos. Arthur não respondeu de imediato. Caminhou lentamente até a janela. O céu estava limpo, e pela primeira vez em anos, o mundo parecia simples. Pronto para sair, sim. Mas não sei se estou pronto para voltar. Ela se virou para ele, confusa. Voltar para onde? Para aquilo que deixei. Reuniões. Decisões. Muros de vidro. Sorrisos falsos. Corações fechados. Clara se aproximou. Parou ao lado dele, olhando a mesma cidade, mas de um ponto de vista diferente. Você não precisa voltar a ser o que era. Arthur a encarou. E se eu não souber ser outra coisa? Você já está sendo. A cada gesto. A cada palavra. A cada vez que me escuta. Silêncio. Você acha que eu estou pronto para viver, como um homem comum? Clara sorriu. Você nunca foi comum, Arthur. Mas talvez, esteja pronto para ser inteiro.
Na saída, recusou entrevistas. O motorista o aguardava com discrição. Ele atravessou os corredores cercado por olhares curiosos, mas seu foco estava apenas nela. Na porta, Clara se deteve. Sabia que aquele era o momento da despedida. Então é isso, disse ela, tentando parecer firme. Arthur assentiu. Mas antes de entrar no carro, virou-se. Clara. Ela ergueu os olhos. Você me ensinou a viver. Agora, me deixa te mostrar que eu aprendi. Ela sorriu, com lágrimas contidas. Mas não respondeu. O carro partiu, e Clara ficou ali, imóvel, com a mala leve nas mãos e o coração pesado no peito. Naquele momento, o destino parecia selado. Mas o destino, como a vida, adora surpreender. Arthur não voltaria a ser o mesmo. Nem Clara sabia que a maior reviravolta ainda estava por vir. O tempo passou, mas de forma desigual. Para o mundo, Arthur Salvatierra havia renascido. Voltava a circular discretamente, reassumindo suas empresas com uma postura mais calma, mais introspectiva. Não dava entrevistas. Não frequentava eventos. Seus movimentos eram calculados, mas não eram frios. Já Clara voltará ao hospital. A rotina agora era mais silenciosa. Ela cuidava de outros pacientes, com a mesma dedicação de sempre, mas algo dentro dela havia mudado. Como se, ao fechar a porta daquele quarto pela última vez, tivesse deixado ali um pedaço de si. Eles não se falaram mais. Arthur, entre compromissos e conselhos empresariais, tentava retomar o controle da própria vida. Mas descobriu que o controle era exatamente o que não queria mais. Sentava em reuniões e se perguntava o que estava fazendo ali. Lia relatórios e percebia que nada daquilo fazia seu coração acelerar. Só havia uma coisa que fazia. E ela tinha ido embora, com a última página do diário em mãos. Em um fim de tarde nublado, enquanto a cidade se apagava sob o cinza do céu, Arthur olhou o caderno que Clara deixara no quarto. Nele, sua caligrafia desajeitada desenhava as primeiras palavras que escrevera após acordar. Estou aqui. Tenho medo. Você me escuta? E por fim. Volte amanhã. Ela voltou todos os dias. Mas agora, era ele quem precisava ir atrás. Naquela mesma noite, Clara arrumava a sala dos funcionários quando ouviu um dos colegas comentar. Você viu quem reapareceu no hospital? Está visitando o setor de doações. Ela não deu importância. Até que ouviu o nome, Arthur Salvatierra. Seu coração parou por um instante. As mãos congelaram sobre a pasta de prontuários. Será que era ele? Por quê? Saiu discretamente pelos corredores, sem saber o que procurava. Mas o hospital estava quieto. Sem bilionários. Sem câmeras. Sem milagres. Até que voltou para a sala de repouso dos enfermeiros e encontrou um envelope sobre sua mesa. Não tinha remetente. Só uma caligrafia familiar. Dentro, uma carta. Simples. Curta. Hoje eu sou um homem livre. Mas livre para quê, se não posso te procurar? Precisei sair para entender o que ficou. E ficou você. Clara, você me salvou sem prometer nada. Me amou sem palavras. Agora é minha vez. Amanhã, ao pôr do sol, estarei no mesmo banco do jardim do hospital onde você lia para mim. Se você não vier, entenderei. Mas se vier, prometo te contar tudo o que o silêncio me ensinou. Arthur. Clara ficou ali por minutos sem se mover. As palavras tremiam em suas mãos. O coração batia com força. E naquele instante, ela soube. Ele não era mais o homem que estava em coma. Era o homem que ela esperava sem saber. O relógio marcava 17h45. Clara atravessou o corredor de mármore branco, sentindo o frio leve da brisa ao sair pela porta lateral do hospital. O jardim, como sempre, estava quieto àquela hora, um pequeno refúgio de folhas e flores no meio da selva urbana.
Lá, entre bancos de ferro e roseiras discretas, ela viu a silhueta dele. Sentado, com as mãos entrelaçadas, olhando o céu que mudava de cor. Arthur. Clara parou a alguns metros, observando em silêncio. Ele parecia em paz. Nada lembrava o homem que estivera em coma. Mas ao mesmo tempo, havia nele um vazio, como se algo ainda estivesse esperando para ser completado. Arthur ergueu o olhar e a viu. Por um instante, o tempo parou. Ela caminhou devagar. Cada passo levava o peso da saudade, do medo, da dúvida. Quando se sentou ao lado dele, nenhum dos dois disse nada. O céu acima deles ia do azul ao dourado. Foi Arthur quem quebrou o silêncio. Eu achei que, se te chamasse, você talvez não viesse. Clara respirou fundo. Eu quase não vim. Mas veio. Ela olhou nos olhos dele, que agora estavam mais suaves, quase vulneráveis. Eu também tive medo. De te ver de novo, e descobrir que era tarde. Ele assentiu. Clara, você foi a única que acreditou que eu ainda existia, quando eu mesmo não sabia mais quem era. E agora, que voltei, todo mundo quer o homem que eu fui. Mas eu só quero ser o homem que você viu. Ela sorriu, tímida. E quem você é agora? Arthur virou-se de frente para ela. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo, nada chamativa, nada grandiosa. Clara prendeu a respiração. Antes de entrar em coma, eu era um bilionário. Tinha tudo. E não sabia o que fazer com nada. Abriu a caixa. Dentro, um anel. Simples, prateado, com um pequeno detalhe em forma de folha, como as do jardim onde estavam. Agora eu sou um homem. E sei exatamente o que quero. Clara, sem forças para conter as lágrimas, levou as mãos à boca. Arthur continuou, com a voz baixa, sincera. Não estou te pedindo uma resposta agora. Nem amanhã. Só quero que saiba que, se você quiser, não precisa ser só a enfermeira que cuidou de mim. Pode ser a mulher com quem eu escolho viver cada dia daqui para frente. Ela não respondeu de imediato. Tocou o anel com delicadeza. Depois, olhando o céu. Você se lembra do que eu lia para você, quando estava inconsciente? Sim, cada palavra. Inclusive aquela frase. Qual? Arthur sorriu. O amor verdadeiro não precisa gritar. Ele espera. Em silêncio. E permanece. Clara encostou a cabeça no ombro dele. Ali, sob o céu que lentamente se tornava púrpura, duas almas finalmente se encontravam, não pelo acaso, mas pela persistência do invisível. O jardim, o hospital, o mundo, tudo parecia distante agora. Porque o que restava, era só o que importava. Eles.